Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Queridos, hoje nós meditaremos em um tema muito importante e transformador para a vida da igreja. Nós vamos, a partir desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4, meditar na palavra de Deus a partir da visita que Deus faz à igreja através do Espírito Santo, mostrando também que Deus não está indiferente às coisas que têm acontecido conosco, assim como aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos. Na palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, olhando para esse texto de Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de um momento marcante da igreja. E aqui o marco principal é exatamente esse dia de Pentecostes, ou esta festa que acontecia logo depois do 49º dia da festa das semanas. E nós temos aqui a festa da semana judaica terminando e começando um novo tempo da igreja com essa visitação que o Espírito Santo fará daqui a pouco a vida daquela igreja, como ficou conhecido o dia de Pentecostes. E nós temos em Atos dos Apóstolos esse contar da história da igreja, mostrando também como o Evangelho de Deus expandiu-se por toda a região até chegar aos confins do mundo. Uma obra maravilhosa realizada pelo Espírito, fundando, estabelecendo esta igreja, coordenando todos os aspectos dessa igreja para a glória de Deus. E eu gostaria de meditar aqui, observando a palavra de Deus, o que podemos aprender a partir dessa visitação de Deus pelo Espírito à igreja. E percebam, queridos irmãos e irmãs, que Lucas começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O primeiro aspecto que eu quero olhar com vocês, esse texto, é exatamente o cumprimento. E esse cumprimento do dia é como uma dobradiça que está ligando Antigo e Novo Testamento. É como se chegasse ao ápice da anunciação, o ápice da visitação de Deus, o ápice em que o Espírito Santo iria manifestar e trabalhar de início nessa igreja que estava começando para a glória do nosso Senhor. Queridos, e quando a gente olha para este cumprimento, nós podemos ver depois que essa visitação do Espírito Santo ela vai resultar em bênçãos para a vida da igreja, cumprindo a vontade de Deus, mas também trazendo certezas absolutas da visitação de Deus, daquilo que o Espírito vai fazer na vida desta igreja, porque de fato chegou esse momento, e esse cumprir-se é como se o tempo estivesse completo, ou como se a carga de um navio que vai levar mercadorias, alimento para outra nação, já estivesse completa, e esse navio iria partir, para que essa comunidade não
ficasse sem alimento. Então aqui nós estamos diante desse cumprimento da palavra de Deus. E percebam que, além desse cumprimento, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos que representam a igreja de Jesus Cristo, eles estão agora nessa casa e vai ser, de uma certa forma, visitados por Deus. E a ideia é que nada pode ser acrescentado. A ideia é que nada pode ser mudado. A ideia é que Deus há de cumprir todos os seus propósitos nesse momento, como vai acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Mas além dessas apresentações da palavra de Deus, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo importante que está acontecendo no texto. Algo que o próprio evangelista, o escritor Lucas, junto com Paulo, nos dá a perceber aqui nas Escrituras. E percebam, queridos, que nós temos um silêncio. Nós temos um silêncio. E esse silêncio tem objetivo. E nas entrelinhas da palavra de Deus, é proposital esse silêncio, porque só no versículo 4 os discípulos vão falar. E somente quando o Espírito Santo de Deus autorizar, somente quando o Espírito visitar, é que os discípulos vão abrir a boca para anunciar a mensagem de Deus. Queridos, isso é importante para nós, porque daqui a pouco a gente vai perceber. E a intenção de Lucas é trazer esse texto para dar um impacto na vida da igreja. O impacto de sentimentos, o impacto de emoções, o impacto de fé, um impacto visual, porque tudo vai acontecer que de uma forma muito extraordinária. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus vai fazer. Então tudo isso, quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 2, nós temos essa disposição, porque cumpriu-se o tempo de Deus. Nesse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e não vai mudar nada do propósito de Deus, porque a vontade de Deus irá se cumprir para a glória do nosso Senhor. Então nós já temos esse início do versículo 1 do capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, quando nós participamos e compreendemos essa visitação de Deus pelo Espírito Santo. E percebam a partir do versículo 2, queridos, porque repentinamente o lugar onde os discípulos estavam é tomado por um grande barulho e uma grande ventania, um vento impetuoso que vai chegar do céu. Este vento vai ser interpretado e deve ser interpretado simbolicamente como a presença do Espírito de Deus que enche todos os cantos daquela casa onde estavam reunidos. E quando nós olhamos para essa visitação do Espírito, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Mas para nós também darmos seguimento aqui a esse texto, entender que essa casa foi tomada pelos 4 cantos dela, como a visitação do Espírito, que vem dos 4 ventos da terra. Quando o profeta Ezequiel 37:9 diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o retrato de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, exatamente que o Espírito Santo ia visitar aquele lugar, para dar vida a um povo que estava sem vida, para dar vida a uma nação que estava completamente longe de Deus, mortos, como cadáveres. E tudo isso, queridos, tem sentido, porque os discípulos estão assentados. Percebam isso. E quando nós olhamos para os discípulos assentados,
mesmo sendo apenas 50 dias depois da ressurreição de Jesus, eles estavam muito tranquilos, acomodados. Os discípulos talvez não estivessem esperando aquela visitação naquele momento. A igreja estava, pelo menos aparentemente, amortecida. Como Josué ficou quando Moisés morre e Deus fala: levanta, levanta, porque você vai ter que conduzir o meu povo. Isso foi rápido, questão de dias. O Senhor depois diz: ser forte e corajoso, porque eu vou te conduzir. Queridos, e a leitura que nós fazemos dos discípulos é exatamente essa. Porque nós não temos só um silêncio dos discípulos, porque eles não conversam aqui no início do texto. Eles não dizem nada. Lucas não coloca palavra nenhuma na boca desses discípulos. E além disso, eles são quietos, estão tranquilos. Por isso, o Espírito os visita dessa forma sobrenatural. E além de repentinamente o lugar onde estavam ser tomado pelo Espírito Santo, subitamente aparece esse som gerado, nascido, criado dos céus, que entra dentro dessa casa e enche toda a casa. E quando nós olhamos para a combinação de vento e som, nós estamos olhando para a descrição da presença e da autoridade de Deus. Porque o que está acontecendo de fato é isso. O vento, como uma força invisível que traz vida através do sopro de Deus. E o som, que traz à existência todas as coisas através do comando, da palavra audível do Senhor. E tudo isso, queridos, para que essa mensagem de Deus fosse amplificada. O que está acontecendo é isso, de forma sobrenatural. A visitação do Espírito, de repente, enchendo toda a casa, trazendo essa ilustração de ampliar a obra de Deus, a palavra de Deus, para que essa palavra não só fique dentro da casa, nos quatro cantos da casa, mas essa palavra vá para os 4 cantos da terra. Essa palavra alcance outros povos. Essa palavra transforme outros povos, outras nações. O Espírito também tome a vida dessas pessoas, porque aqui de fato o que nós estamos tendo no início é esse agir de Deus e esse tomar de Deus dentro com as pessoas que estavam dentro daquela casa. Versículo 3. Percebam, aqui na palavra de Deus, queridos. Porque no versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E esse aparecer do fogo inflamado, ele assim acontece para despertar a atenção, a percepção da igreja, para que essa igreja contemplasse a glória de Deus. E esse surgir, esse aparecer, ele acontece como uma mensagem profética. É muito difícil, queridos, quando a gente olha para essa manifestação do Espírito Santo e não olhe para a mensagem, não olhe para a anunciação, porque não adianta plantar bananeiras aqui, não adianta gritar, o pastor está gritando demais, não adianta pular. Se essa mensagem não trabalha no meu coração, no seu coração, se ela não causa isso em nós, não vai adiantar. A liderança da igreja dá berros aqui. Aqui a anunciação é da mensagem. Aqui o que importa e a clareza que nós precisamos ter é que o Espírito Santo de Deus está trazendo luz a coisas espirituais. E nós só entendemos essas coisas espirituais a partir do anúncio. Também dessa mensagem. Não só da visitação do Espírito, é claro que o Espírito chega com esse poder, com essa graça, com essa manifestação extraordinária, mas o Espírito também chega com a palavra. Espírito e palavra.
Tem que haver essa combinação. Porque quando anunciamos o Evangelho, não são só as nossas palavras. O Espírito Santo precisa de estar na vida daquele que anuncia. O Espírito Santo precisa de agir na vida daqueles que ouvem. E precisa de ter uma combinação. E essa combinação vai se tornar uma combinação perfeita. Porque o que está acontecendo aqui, queridos irmãos e irmãs, é algo parecido com a linguagem usada pelo Senhor, quando o Senhor falou com seu povo através dos profetas do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 23, nos versículos 28 a 32. O Senhor diz assim: o profeta que tem sonho, conte como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E a relação que o Senhor faz é uma relação de metáfora. O que o Senhor está usando aqui é uma metáfora. É como a palavra de Deus, do Senhor, é como o martelo que esmiuça a penha. Ela é como o fogo. O fogo, diz o Senhor, que purifica. E a imagem de Atos dos Apóstolos é essa mesma relação quando nós temos o cumprir desse dia de Pentecostes, como veio de repente esse vento do céu, como um vento impetuoso. E aparece também enchendo toda esta casa onde estavam assentados, e aparece distribuída entre eles línguas como de fogo. O que está havendo aqui é uma relação. E o Senhor disse pessoalmente ao profeta Jeremias. Percebam, queridos, como a visitação do Espírito Santo de Deus, ela precisa também de ser acompanhado com a mensagem, com o anúncio. Porque o que o Senhor está dizendo, nas palavras de Jeremias, que o fogo traz luz, que ilumina, assim como com a igreja de Atos dos Apóstolos. Esse fogo está iluminando o lugar. Esse fogo também vai revelar a mensagem de Deus. Por isso nós estamos diante desse fenômeno, também das línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um dos discípulos de Jesus que estavam nessa casa. Isso diz muito sobre a presença de Deus, sobre a palavra que coloca as pessoas sob juízo, e a palavra que coloca as pessoas sob a julgação ou a salvação do Senhor. Versículo 4. Percebam que todos que estavam na casa, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos, em um momento da história, os assírios dominaram a região de Jerusalém. E quando uma cultura domina outra cultura, ela domina com objetivos. Historicamente, isso é certo. Quando um povo quer dominar outro, ele precisa de dominar a cultura, de dominar a literatura, de dominar a religião. Se uma cultura invasora não domina esses três aspectos, eles não dominam a sociedade que eles querem conquistar. E nesse tempo, como os assírios dominaram Israel, a igreja de Jesus Cristo também estava vivendo isso.
Porque é um povo que foi subjugado. E eles tentaram suprimir a fala. Tentaram calar a igreja. Tentaram subtrair a literatura que era usada no templo. Tentaram apagar a memória cultural do povo de Israel que estava sendo dominada. Então é nesse contexto que todos ficam cheios do Espírito Santo. E quando nós falamos da presença do Espírito, quando nós falamos da mensagem, e quando nós olhamos para que eles estejam e estão cheios do Espírito Santo, nós pensamos que a partir de agora eles começam a falar oficialmente em outras línguas. E essas outras línguas vão chegar a outros povos e a outras nações. Basta a gente olhar um pouquinho mais à frente, no contexto imediato, posterior, porque nós temos aqui, acompanhem comigo, a palavra de Deus, versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamidas, e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Percebam, queridos, aqui nós temos povos, nações, línguas. E essas línguas, elas precisavam de ser entendidas. Porque esses povos e essas nações vão levar o evangelho. Mais tarde, quando Paulo vai escrever a igreja dos Colossos, Paulo nem tinha os visitado, já tinha uma igreja em Colossos. Por quê? Porque o Espírito Santo já cuidou que esse evangelho, que a palavra de Deus, chegasse antes que Paulo. Através dessas pessoas que estavam aqui. Então, versículo 4, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vemos esse agir do Espírito Santo. E os discípulos agora recebendo a autoridade para falar, agora que eles abrem a boca. É agora que eles falam. E eles só falam sob a direção, a orientação e a permissão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai lhes dar essa mensagem. É o Espírito Santo de Deus que vai lhes autorizar a anunciar essa mensagem. É o Espírito Santo de Deus que vai dirigi-los no anúncio desta mensagem. E depois, queridos, nós teremos o complemento dessa mensagem, que vai ser conhecida no Novo Testamento. E é assim que o Espírito Santo de Deus está visitando essa igreja, inaugurando essa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, João capítulo 16, de 12 a 15, Jesus já tinha dito isso. Que Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber, que é meu, eu vô-lo há de anunciar. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Queridos, como eu disse para vocês no início, é de fato uma mensagem quando nós assimilamos como a palavra de Deus, como essa manifestação do Espírito, nós também participamos dessa visitação, da mesma visitação que o Espírito Santo de Deus fez àquela igreja. Deus visita a igreja através do Espírito Santo. Queridos, e através dessa explicação da palavra de Deus, nós não temos dúvidas
Porque Deus visita a igreja, essa igreja que está acomodada através do Espírito que ministra vida. Percebem? O que os discípulos estavam fazendo? Assentados, acomodados. E o Espírito Santo de Deus visita. E não são poucas as vezes que nós entendemos nas Escrituras e podemos ler nas Escrituras que novas fases na vida da igreja aconteceu em vários momentos que nós também vemos a acomodação da igreja. E o Espírito Santo de Deus não deixa de aproveitar dessa acomodação da igreja, mostrar como a igreja está vivendo e trazer vida sobre esta igreja que precisa de ser transformada, santificada, conduzida, abençoada. Porque nós sabemos, queridos, em Efésios, capítulo 2, de 1 a 5, porque nós, assim como os discípulos, de fato estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós só temos vida, assim como os discípulos foram vivificados por causa dessa manifestação do Espírito que entra na casa para revitalizar a vida da igreja. Deus visita a igreja acomodada através do Espírito Santo para ministrar vida à vida desta igreja. E como o Senhor derramou do seu Espírito, exatamente como esse sopro que rompe das alturas e pousa sobre os crentes que estavam em Jerusalém. E o que o Espírito está fazendo, queridos, é o que o Espírito fez no início, na criação. O Espírito pairava sobre a face das águas. E esse pairar sobre a face das águas, ele nos ensina que o Espírito está ajustando a obra de Deus. Que o Espírito está ordenando a obra de Deus, que agora é conhecida como Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pairar sobre as águas é o Espírito sacudindo a vida dessa igreja, sacudindo a casa, mas para que essa igreja seja despertada à obra pela qual ela foi chamada para dar seguimento para a glória de Deus. E ela precisava disso. Eu acho que também nós também precisamos disso. Um momento ou outro, nós precisamos de refletir e ver se de fato nós não estamos acomodados depois de receber uma missão de Deus. Deus visita a igreja acomodada através do Espírito que ministra a vida. Deus visita essa igreja que está calada, silenciosa, através do Espírito Santo que dá voz ao Evangelho. Quem dá voz ao Evangelho é o Espírito. É esse vento impetuoso, é esse fogo incandescente. Ele é que vai agora dar sentido à vida dessa igreja e cumprir a vontade de Deus. É Ele quem vai reacender a esperança dessa igreja. É Ele em que vai conduzir esta igreja para a glória do nosso Senhor. Porque o profeta Joel disse, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Queridos, não há desculpa para ninguém. Da criança ao ancião que tiver 80, 97, nós temos aqui, o 98, todos são visitados por esse Espírito que não deixa essa igreja acomodada. Todos são visitados por esse Espírito que chama essa igreja para cumprir a vontade de Deus. Todos são visitados por esse Espírito que coloca a palavra na minha boca e na sua boca, da criança, do jovem, do adulto, do velho, do ancião, do servo e da serva. Isso quer dizer daqueles que são funcionários da sua casa,
aqueles que não são ainda, nem às vezes do nosso meio, mas estão ali, e ali também eles serão impactados com esse poder da sua vida, quando o Espírito Santo de Deus assim age na nossa vida e na vida da igreja. Porque a promessa é para todos, e ninguém pode se calar, ninguém pode ficar em silêncio ou acomodado dentro da obra de Deus, dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus visita essa igreja para ministrar vida, para dar voz ao Evangelho, mas também para renovar a linguagem do culto. E por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos e irmãs? Esse movimento de línguas que nós temos aqui na palavra de Deus, uma nova linguagem do culto, uma linguagem agora que vai espalhar por todos os povos, todas as nações. E como um dia eu preguei aqui em Gênesis 11, apontando para Atos capítulo 2, eu quero fazer o oposto, mostrando que Deus visita a igreja através desse Espírito que renova a linguagem do culto. Porque uma das coisas que foram, ou que foi cessada em Gênesis 11, foi exatamente o uso da palavra. E a linguagem ali, quando foi cessado aquela linguagem, é exatamente porque na linguagem do culto, essa linguagem tinha sido pervertida. Porque o povo queria construir um império em volta do nome. Mas não era do nome do Senhor. Não era do nome do Messias. Não era daquele que viria como Salvador, porque eles já viviam essa expectativa do Salvador. Mas era no nome deles próprios. E quando eles tentam edificar aquela torre, a partir do nome deles, a partir da linguagem deles que não estavam condizendo com aquilo que Deus disse, para ir para o mundo e pregar, Deus confunde a linguagem. E quando nós olhamos para essa renovação da linguagem do culto, nós estamos vendo a inversão de Gênesis capítulo 11. Porque se a linguagem foi, naquele momento, confundida, agora essa linguagem vem com esse poder de Deus para dar clareza à nossa vida e à vida da igreja. O que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer agora é trazer essa linguagem, uma linguagem que todos entendam a mensagem de Deus, que todos abracem essa mensagem de Deus. Porque como o Senhor derramou do Espírito, com sabedoria, entendimento, discernimento. Porque as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus, disse Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O Espírito foi derramado como conhecedor, que dá conhecimento ao povo acerca da perfeita vontade de Deus. Deus visita a igreja, acomodada através do Espírito que ministra a vida. Visita a igreja, silenciosa, através do Espírito que dá voz ao Evangelho. Visita a igreja pelo Espírito, que renova essa linguagem do culto, essa linguagem que agora vai dar clareza à obra do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus também visita esta igreja, para levar o Evangelho a outras nações. Deus está visitando a igreja através do Evangelho, através do Espírito, que vai anunciar esse Evangelho a outros povos. Queridos, eu disse no início que nós iríamos meditar sobre um tema profundamente importante e transformador relacionado com a visita de Deus, ou o que Deus faz pelo Espírito Santo. E é o que Deus faz. E esta mensagem é uma mensagem que nos desperta. Assim como foi anunciada para despertar aqueles discípulos que estavam dentro da casa. Essa mensagem é uma mensagem que renova. Renova os nossos ânimos, a nossa esperança. Renova a nossa vida com Deus. É uma mensagem que vivifica. É uma mensagem também que veio para conduzir a igreja. Deus visita a igreja assentada, que está silenciosa, acomodada, com o Espírito que ministra vida
e dá voz ao Evangelho. Assim como renova a linguagem do culto, o culto que agora a igreja o faz pela graça de Cristo. Portanto, queridos, não resista a essa ação do Espírito. Porque quando esse vento impetuoso chega, não só dentro da casa, mas dentro da nossa vida, ele tem esse poder de mexer com as nossas estruturas. Ele tem o poder de ajustar as coisas conforme a vontade de Deus. E se nós precisamos ser ajustados conforme a vontade de Deus, deixe o Espírito fazer os ajustes necessários. Porque ele vai entrar com esse poder, não só dentro da casa, mas também dentro da nossa vida. Deus visita essa igreja com esta palavra que vai chegar às outras nações. Portanto, não se cale. Você também é um instrumento de Deus. Se você foi visitado pelo Espírito Santo, você fez a boa confissão que Jesus Cristo é Senhor, é Deus vivo. Você tem o Espírito. Você não pode se calar. Nós não podemos nos calar. A igreja não pode ficar em silêncio, porque o Senhor é um Deus vivo. Deus visita a igreja com a finalidade de batizá-la com o Espírito Santo. Os aspectos do batismo, eles resultam em limpeza, transformação, ressurreição, morte, vida com Jesus. Portanto, queridos, o desafio fica para mim e para você. Essa visitação do Espírito Santo não é só uma historinha. Ela não pode ser usada só para fazer espetáculos. Ela precisa ser tomada com muito temor na nossa vida e no nosso coração, como igreja de Cristo. Nós precisamos aceitar essa visitação de Deus, essa visitação transformadora, essa visitação impactante, essa visitação que traz luz à nossa vida, à vida com Deus, essa visitação que não nos deixa em silêncio, essa visitação que nos dá a autoridade de falar a outros povos e a outras nações, como a nossa igreja está falando nesta noite. Nossa igreja está em missão no Uruguai e nós cremos e sabemos que o Espírito Santo de Deus que está agindo aqui é o Espírito Santo de Deus que está visitando a vida de nossos irmãos no Uruguai e abençoando vidas no Uruguai. Queridos, nós precisamos de refletir sobre tudo isso. E se nós ainda não fomos visitados dessa forma, nós precisamos de desejar isso muito. Desejar esta visitação de Deus, que é impactante, transformadora e libertadora, para a glória do nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Querido Senhor e Deus, nós estamos aqui nessa noite como igreja de Cristo. Nós estamos cultuando ao Senhor nesse lugar, ó Deus. E quando nós viemos aqui, ó Pai, nós sempre viemos de fato interessados em ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer e prontos para receber, ó Deus, de coração, aquilo que o Senhor tem para anunciar. Nós temos pregado a palavra do Senhor dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ó Deus, e essa palavra, ela é acompanhada dessa visitação do Senhor sobre a vida desta igreja. Ela precisa de ser acompanhada desta visitação. E
quando há essa visitação, ó Deus, não há canto desta igreja, não há canto desta cidade, não há canto desse país, não há canto desse mundo que não possa ser alcançada ou alcançado pela visitação do Espírito Santo que sopra pelos 4 cantos da terra. Ó Deus, e nós queremos isso. Nós desejamos por isso, nós ansiamos por isso. E quando essa palavra vem acompanhada com a visitação de Deus, essa palavra traz luz ao nosso coração, de que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da salvação, e aquele que nos conduz, é aquele que veio para nos libertar. Se ainda não confessamos o Senhor Jesus como esse Senhor, que assim façamos agora nesse momento, nos rendendo a este Salvador, porque a mensagem é de Cristo, a obra é do Senhor, a anunciação é pelo Teu Espírito, e o Senhor que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós rogamos a Ti que visite esta igreja com esse poder e com esta graça. Visite esta igreja com esse impacto, ó Deus, que transforma a vida, transforma o coração e leva pessoas a render-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, e nos dê desprendimento para anunciar o Evangelho. Não pouco tempo, ó Senhor, não pouco tempo. As pessoas tentaram calar essa igreja, mas essa igreja não é dos pastores, ela não é minha, ela não é do pastor Arlos, do pastor Diógenes, ela não é do reverendo Gabriel, ela é do Senhor. E aquilo que o Senhor fez na nossa vida, revestindo estes servos, alcançando esta igreja, só fez pelo Espírito Santo. Então, ó Deus, clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo continue visitando a vida da liderança desta igreja, continue visitando a nossa família da liderança dessa igreja, continue, ó Deus, visitando esta igreja, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com todos os familiares, porque a promessa do Senhor, segundo Joel, é que todos seriam alcançados pelo Teu Espírito. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor também, que visite a vida daquele que nos agride, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, porque o Senhor é Deus nesta igreja e desta igreja. E estas palavras que estão nas nossas bocas, ó Deus, daqueles que aqui anunciam o Evangelho, são palavras do Senhor. E nós não vamos nos calar. A igreja não pode se calar. Ninguém pode se calar diante dessa mensagem, porque nós somos diariamente dirigidos pelo Espírito, confrontados pelo Espírito, santificados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito. Então que o Teu Espírito, ó Deus, continue visitando a nossa vida, a vida de toda essa igreja, em nome de Jesus. Agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor imensurável do Pai, que as ternas, doces, maravilhosas bênçãos do Espírito Santo continue sendo derramada sobre a vida desta igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Ide em paz, queridos, que o Senhor vos abençoe.